Apenas 13% dos nordestinos professam a fé cristã evangélica no Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos do Ceará, nós estamos falando de um desafio ainda bem maior, porque o Ceará é o terceiro estado com menor índice de evangélico do Brasil, segundo o IBGE. Graças e paz a todos os pastores, hoje estamos aqui com o pastor Paulo Roberto, Templo Central. Pastor Paulo, muito obrigado por estar aqui. E já começando, queria lhe fazer, onde é que, sobre você que tem uma experiência muito grande com missões do setor nordestino, missão no exterior, onde que nós estamos errando e onde que nós estamos acertando aqui nas missões do Ceará? Evangelista Renan, uma satisfação, muito obrigado pelo convite, um prazer estar compartilhando. Também quero saudar todos os pastores, líderes que estão nos acompanhando, que o Senhor possa continuar abençoando. O Senhor Jesus, ele trouxe aos nossos corações um cuidado, uma atenção especial com a obra evangelizadora, discipuladora, enfim, com a obra missionária, conforme Atos, capítulo 1, versículo 8, tanto em Jerusalém, quanto em toda Judéia e Samaria, ou seja, simultaneamente, tanto quanto. Nós, ao longo dos séculos, temos acertado muito, mas uma das coisas que podemos dizer que é o nosso calcanhar de Aquiles, esta expressão, calcanhar de Aquiles, significa o ponto fraco, onde há vulnerabilidade. Tem sido na escolha dos vocacionados, porque para cada vocacionado há um trabalho específico, há uma direção, há um propósito eterno do Senhor para cada um de nós. É bem verdade que Deus não se revela diretamente, ou instantaneamente, ou dando todo o panorama de uma única vez. Se fosse assim, talvez nós não tivéssemos a disposição de caminhar nessa jornada, que tem muitos espinhos, é espinhosa, mas, sobretudo, ela é gloriosa. O processo da escolha, do reconhecimento do vocacionado é importante, do treinamento destes vocacionados também é de suma importância, porque quanto mais qualificado for o vocacionado, seja para exercer uma atividade no sertão nordestino, com sertanejos, ou com indígenas, ou quilombolas, ou ciganos, ou em um campo transcultural, além fronteira. Quando eu falo transcultural, vale salientar que há também a transculturalidade dentro do nosso país. O cigano possui uma outra cultura, o indígena possui uma outra cultura, mas nesse campo transcultural, necessário se faz uma maior qualificação, um maior treinamento, porque se nós não compreendemos a cultura, se não falarmos o idioma do povo a ser alcançado, não poderemos ter êxito e assim não levaremos o Evangelho, não levaremos o Senhor Jesus. Feito esse treinamento, essa qualificação, nós precisamos dar ênfase ao modelo de Jesus, que é o modelo do acompanhamento, do discipulado. Discipulado não é simplesmente mentorear. Discipulado é mais do que isso. Discipulado é uma vida sendo investida em outras vidas. É transmitir a vida de Deus para que essas pessoas cresçam. Como disse o apóstolo Paulo, Renan, o que de mim, escrevendo para Timóteo, ouvistes diante de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que também sejam aptos para ensinar a outros. O discipulado só é eficaz quando alcança pelo menos 4 gerações. Paulo alcançou Timóteo, que por sua vez ensinou a pessoas idôneas, ou seja, aptas, a ensinarem posteriormente a outros. Então, uma das coisas que a igreja odierna está errando, tanto localmente como na região do Nordeste e no campo transcultural, salvo algumas exceções, é na área do discipulado. Uau, isso é incrível. E assim, os pastores que têm, pessoas que têm desejo de fazer missões, de ir para o campo missionário, seja no sertão, às vezes aqui dentro da cidade de Fortaleza, algumas dicas práticas, assim, de orientar, o que você pode falar um pouco mais para eles, para ajudá-los? Pronto. Tudo na nossa vida, no que diz respeito ao cumprimento do propósito de Deus, está relacionado a uma vida de santidade, de integridade, um caráter santo. Caráter significa aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Para que o projeto de Deus se cumpra em nossas vidas, nós temos que nos santificar e temos que nos preparar, assim, buscar um treinamento. E Deus tem levantado agências, Deus tem levantado pessoas, escolas, que têm diferentes focos para alcançar diferentes grupos de pessoas. Nós trabalhamos na EMAD, a Escola de Missões das Assembleias de Deus. Somos uma escola de cunho pentecostal, uma escola que prima pelo treinamento bíblico, pelo treinamento antropológico, missiológico, porque na missão é necessário esse tripé: missiologia, antropologia e linguística, para que possamos treinar nas diferentes áreas os nossos vocacionados, para que eles possam ter êxito no exercício do seu ministério, no cumprimento do seu chamado.
Uau! Então, assim, numa igreja local, que geralmente não deve ter pessoas com muitas experiências de campo de missionário, é muito indicado, então, os pastores enviarem para agências missionárias, que são pessoas que já têm muita experiência no campo, que conseguem dar um treinamento muito mais específico para essas pessoas que têm desejo de missão. Muito bem, a igreja local ela é de suma importância, porque na igreja local há o contexto adequado para o crescimento, onde as vocações serão despertadas, onde os talentos serão reconhecidos. Uau! Ronaldo Lindório disse que jamais devemos enviar para longe quem não é bênção perto. Ah, eu vou enviar aqui essa pessoa que está me dando muito problema. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Você apenas vai estar transferindo o problema de lugar. Essas pessoas devem ser tratadas. Para a obra missionária, normalmente tem que ser aquelas pessoas que mais se dedicam, mais são talentosas, ou pelo menos têm um potencial a ser desenvolvido. Lembre-se que para a obra missionária, no início da igreja primitiva, apostólica, Deus separou Saulo e Barnabé, homens que foram verdadeiros baluartes do evangelho, pioneiros, plantadores de igrejas, treinadores de obreiros. Então, para a obra missionária, a igreja local tem que vestir, enviar os seus melhores quadros. Ah, mas vai fazer falta aqui. Uau! Meu querido pastor, no reino de Deus existe a lei da semeadura. Uau! Quanto mais nós semeamos, mais Uau! nós colhemos. Uau! Deus, ele é tremendo. Quando nós Uau! disponibilizamos pessoas talentosas que estão nos apoiando para apoiar e para servir no campo missionário, o celeiro de Deus é abundante, ele vai levantando mais pessoas, e Uau! assim o reino de Deus vai alcançando impactos de proporções mundiais. Quando Uau! investimos no treinamento Uau! transcultural, na obra missionária, Deus abençoa lá e abençoa aqui também. Uau! 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 Incrível isso! E assim, como é investir? Assim, uma das grandes um dos grandes pontos que a Assembleia de Deus conseguiu é abrir igrejas em vários locais, uma quantidade, uma velocidade muito rápida. Eu acho uma coisa incrível que aconteceu. E como é investir nos locais, naquelas pessoas que moram naquela localidade? Porque, às vezes, uma pessoa que vai de Fortaleza, tem pessoas que vão todo dia, mas como é que assim, questão de missão, investir nos nativos, naqueles que já estão na localidade? Pronto. O ideal é que os nossos missionários que vão pioneirar no campo transcultural, eles foquem no treinamento de líderes, para que uma liderança local, nativa, venha ganhar autonomia, o que nós chamamos de igrejas autóctones, igrejas que são autogovernáveis, autopropagáveis, ou seja, os próprios nativos assumem a liderança, Uau. os nativos propagam o evangelho, e esse investimento nos nativos deve ser no que diz respeito ao treinamento, à qualificação, não a um assistencialismo, não a um paternalismo, para que não seja criada uma dependência mórbida. Nós temos sim que cuidar, apoiar intelectualmente, educacionalmente, financeiramente os nativos, mas sempre dando a eles a autonomia de caminhar com seus próprios pés. Você citou a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus hoje é o maior movimento pentecostal do mundo. São cerca de 20 milhões de assembleianos somente no Brasil, em alguns ministérios, mas o grande crescimento da Assembleia de Deus, apesar que, vale salientar que os pioneiros assembleianos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, dois suecos que vieram para o Brasil, eles fizeram uma obra extraordinária. A história registra muitos milagres por conta de uma vida consagrada e abnegada. No entanto, quando eles passaram, os missionários suecos e americanos, passaram a liderança para os nativos, para nós, os brasileiros, aquilo que já vinha crescendo, houve uma multiplicação. É necessário, sim, ter o cuidado de treinar para que os nativos possam ganhar o seu próprio povo. Porque o nativo ele tem uma vantagem. Ele é o seu idioma materno, principal, é o idioma da sua comunidade. Então, ele já domina o idioma, ele já aquela cultura é a sua cultura, ele não sofre o choque cultural, porque todos os missionários transculturais sofrem o que nós chamamos de choque cultural. Está numa nova cultura, com pessoas diferentes, com um idioma diferente, com comida diferente, então todos sofrem o choque cultural, sobretudo nos primeiros 6 meses. A única diferença é que uns sofrem mais, outros menos. Uns estão melhor preparados transculturalmente, biblicamente, missiologicamente, antropologicamente, para responder de uma forma mais equilibrada a esse choque que todos sofrem. Por isso, a ênfase nos anos seguintes deve ser em formar líderes nativos para que eles possam ganhar o seu próprio povo. Uau!
Uau, incrível isso. E sabe, você falou de cultura, uma coisa que eu tenho observado muito é que muitas igrejas, por exemplo, do Brasil ou da China, da Coreia, quando elas vão implementar uma igreja em outros países, e via de regra elas conseguem abraçar só aquela comunidade cultural, assim, só aquele o povo coreano que mora nos Estados Unidos, os brasileiros que moram nos Estados Unidos, os brasileiros que moram na Europa. Então, uma igreja brasileira, assim, quando vai criar outra igreja em outro país, eles conseguem abraçar mais essa cultura da onde eles estão. Então, isso é muito incrível, porque essa questão de cultura que o nativo tem pode ser uma cultura e é totalmente diferente daqui de Fortaleza. E, uau, que incrível isso. Certo. Você tocou num ponto importante, Renan. A questão que alguns missionários brasileiros vão para o exterior, mas por questão de comodismo ou de conforto, eles evangelizam só os brasileiros que lá estão. Porque tem brasileiro em todo mundo e tem cearense em todo mundo. Mas, na verdade, é bem verdade que o brasileiro, a alma do brasileiro, ela tem o mesmo valor da alma do português, do americano, do coreano. No entanto, se nós não atentarmos para a grande comissão que diz respeito a nações, povos, nós ficaremos na zona de conforto e não alcançaremos tudo aquilo que Deus planejou para nós. É importante que o missionário brasileiro que vá no exterior não se restrinja a brasileiros que lá estão, mas foque, sobretudo, os nativos daquela região. Porque senão o crescimento daquela igreja vai ficar reduzido, vai ficar só naquela restrita comunidade. E o propósito do Senhor, eu lembro agora de Jesus, quando os discípulos chegaram para o mestre, todos te procuram. Ele disse, não, convém que eu vá para outras cidades, para outros povos, para alcançar outros, para levar o evangelho a outros. Então, uma das nossas falhas como missionário brasileiro é se restringir a brasileiros que estão no exterior. São importantes alcançá-los, é um importante suporte, mas o foco deve ser sempre outras nações, outros povos, outras etnias, e plantar aquela igreja em uma outra nação, já com uma visão missionária, desde o seu nascedor, para que aquela igreja também envie os seus vocacionados para outras nações, outros povos, e assim o reino cresça de pequenos começos para um impacto de proporções mundiais. Uau, uau. E existe alguma diferença das missões dos dias de hoje para 50, 40, 60, 100 anos atrás? Mudou alguma coisa? A forma, a maneira como se faz, a metodologia, o pensamento? Os métodos, as estratégias, elas são flexíveis e são variáveis. O que não pode mudar é a mensagem, a essência e o modelo bíblico, o modelo pessoa a pessoa, o discipulado de Jesus, o modelo que Jesus estabeleceu, seguido pelos apóstolos, eles devem mudar. Aliás, eles são atemporais, desculpe. O modelo de Jesus, o que pode mudar é apenas a estratégia. Por exemplo, o missionário de hoje, ele tem o suporte que o missionário nos dias apostólicos primitivos, da igreja primitiva, não tinha. Não tinha uma rede de envio, de transferências financeiras como hoje nós temos. Não existia uma comunicação como hoje nós temos. Antigamente, o missionário mandava uma carta da América para o Brasil, passava 3 meses para chegar aqui, através de um navio. Hoje, a comunicação é online, é imediata, há uma facilidade por um lado. No entanto, nós devemos primar pelo que os primeiros missionários primaram, que é uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Porque senão os nossos resultados serão pífios. Vale salientar também, Renan, que ao longo desses 20 séculos, nós fomos para alcançar os povos mais acessíveis. Hoje, o que está restando para o cumprimento da grande comissão são os mais resistentes, são os mais difíceis, são os que estão mais longe, são os mais hostis. Então, a diferença dos desafios de hoje para os desafios de outrora é que nós estamos diante dos grupos mais resistentes para o alcance do Evangelho. Uau, uau. E, assim, a gente sabe que às vezes tem muito ainda missionários que são abandonados nos campos. Então, muitos ministérios enviam e acabam esquecendo isso. O que você pode ajudar as igrejas, os pastores, nesse por exemplo, porque às vezes é meio complicado, às vezes as pessoas estão lá no campo e a igreja sente uma dificuldade financeira. O que você pode ajudar nesses tempos, assim, as igrejas daqui na cidade? Bom, primeiro, um conselho para os vocacionados, pastores que querem fazer missão no campo, seja entre os sertanejos, quilombolas, indígenas ou em outras nações. Não vá, seja enviado. Porque algumas pessoas são vocacionadas, mas por conta do imediatismo, do senso de urgência, eles vão de qualquer forma, eles pagam a passagem, eles usam o recurso financeiro que tem, mas no campo transcultural há desafios maiores do que talvez você possa imaginar. E os problemas do campo transcultural não é apenas a questão financeira, também tem a sua importância. Mas quem está lá vai precisar de um apoio pastoral, de uma cobertura espiritual. E para os pastores que enviaram
para a obra missionária, os seus recursos, os seus vocacionados, o meu conselho é que você, pastor, possa acompanhá-lo, porque missionário não é super-homem, missionária não é Mulher Maravilha, é gente como a gente, que tem os seus pontos vulneráveis, são pessoas que precisam de apoio, de cuidado pastoral, às vezes é apenas um alô, como você está, como está a sua família, eles se sentem valorizados. Aquilo é como um bálsamo que traz encorajamento para que eles permaneçam na linha de frente, levando o precioso amor de Jesus. Aquele povo que muitas vezes é hostil, mas que é amado por Jesus e que também é amado pelos missionários. Para os pastores que, na primeira crise financeira, esquecem ou reduz o investimento na obra missionária, eu lembro-me de um testemunho de uma mãe que deu 2 moedas, uma moedinha de 2 moedas, eram R$ 2 para o filho ir para a escola dominical, para colocar oferta, e a outra moeda é para comprar um din-din, um picolé. E aquela criança ficou muito feliz por estar indo para a escola, mas também por poder comprar um din-din. E ele foi correndo para a igreja e tropeçou e caiu. E a sua mãozinha abriu e as 2 moedinhas saíram rolando, até que uma caiu no bueiro. Aí ele conseguiu pegar outra moeda e disse, graças a Deus, o dinheiro do din-din não caiu. Ou seja, na hora da dificuldade, o primeiro que as pessoas esquecem é a obra de Deus. São os missionários. E se preocupam apenas com a sua própria necessidade, os seus próprios desejos. Mas nós, como diz a Bíblia, devemos priorizar os interesses dos outros, até mesmo antes do que o nosso. Porque quando priorizamos os vocacionados, a obra de Deus, Deus cuida da gente, Deus cuida dos nossos filhos, Deus não fica devendo nada a ninguém. Devemos sempre priorizar o que Deus prioriza. E o coração de Deus pulsa, dai-me povos, dai-me nações. E uma única forma de alcançarmos as nações, cumprirmos a grande comissão, é enviando e sustentando financeira, emocional, enfim, de todas as áreas, pastoreando os nossos missionários. Uau, obrigado, pastor Paulo, por essa mensagem de encorajamento aí, porque sei que pode ser difícil, às vezes, você acreditar em investir em missões quando as situações das igrejas apertam. Uau. Aquela criança tomou aquela decisão não por conta da imaturidade. Às vezes nós somos adultos. Esses dias eu confesso que o Senhor falou comigo, na verdade ontem. O Senhor falou comigo, eu estava em dúvida sobre uma coisa, sobre um comportamento, sobre uma atitude, eu dobrei meus joelhos e disse, Senhor, isso tem alguma, te desagrada em alguma coisa, traz algum prejuízo? E o Senhor falou, colocando um versículo bíblico na minha mente, dizendo, quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Priorizar as nossas necessidades, em detrimento da necessidade do nosso próximo, porque a nossa atitude para com o nosso próximo, visto que o nosso próximo é a imagem e a semelhança de Deus, a nossa atitude para com o nosso próximo demonstra também a nossa atitude para com Deus. Então, muitas vezes já temos uma idade avançada, adulta, mas temos imaturidade. Mas eu quero encorajá-lo, amado pastor, querido líder, a compartilhar aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque Deus dá semente a quem semeia. Se você semear, se você manter os missionários no campo transcultural, o Senhor sempre vai colocar semente em sua mão. Descanse na fidelidade do Senhor. Uau. Pastor Paulo, e como é que está hoje a situação do evangelho no sertão do Ceará e do Nordeste? Pronto, você tocou num ponto muito importante. Né? O Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil. São 51 milhões de habitantes. Mas é a com menor índice de evangélico do Brasil. Apenas 13% dos nordestinos professam a fé cristã evangélica do Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos do Ceará, nós estamos falando de um desafio ainda bem maior. Porque o Ceará é o terceiro estado com menor índice de evangélico do Brasil, segundo o IBGE, atrás apenas do Piauí e do Rio Grande do Sul. E quanto à idolatria, o Ceará é o segundo país mais idólatra do país. O desafio é muito grande. No que diz respeito ao Nordeste, depois voltaremos para o Ceará, o Nordeste, das 485 cidades do Brasil, com menos de 3% de evangélicos, 343 estão no Nordeste brasileiro. Das 258 tribos indígenas do Brasil, 39 estão no Nordeste. Dessas 39, 29 não têm uma igreja plantada. Ou seja, nós temos desafios gigantescos aqui no Nordeste, tanto no Ceará, como no sertão do Ceará, como no sertão nordestino de um modo geral. Aqui no Ceará nós temos quilombolas, dezenas e dezenas de comunidades quilombolas, são os afrodescendentes, são pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, muito necessitada, em cantos isolados. Nós temos os ciganos, que é um povo que sofre muito preconceito, nós temos indígenas e o próprio sertanejo, cuja maior necessidade não é tanto de chuva, mas é a aridez do seu coração, que clama por socorro, que clama por ajuda.
Uau, uau, incrível isso. E você tem viajado para vários países, feito várias missões em diversos países, é incrível suas experiências como missionário. Conte algumas experiências que venham enriquecer a vida dos pastores da nossa cidade, ou algumas coisas que você aprendeu que tocou muito a sua vida. Nós temos visto o Senhor fazendo muitas coisas, graças a Deus. Mas assim, o que mais nos empolga é ver um ex-feiticeiro no Senegal descendo as águas batismais, Uau, se tornando um seguidor de Jesus. É uau, vermos pessoas em Lixinga, no norte de Moçambique, como eu estive agora em dezembro, batizamos mais 5 pessoas ali, 5 novos convertidos, pessoas oprimidas, pessoas que viviam uma situação de total angústia, desespero, sem esperança, mas o Evangelho chegou e mudou a história. Realmente, o que mais nos empolga são as transformações. Mas, assim, o tempo é muito restrito para contarmos experiências de coisas grandes, mas eu quero citar apenas uma. Quando nós estávamos no sul do Senegal, há alguns anos, há cerca de 8 anos aproximadamente, tentando alcançar uma tribo 100% muçulmana e animista, porque na África existe muito isso, o sincretismo de religiões. As pessoas creem, é uma mistura muito grande. Mas estávamos com mais 2 missionários, na verdade 3 missionários, passando a noite planejando, orando e consagrando também através de jejum para que Deus nos desse uma boa entrada naquela aldeia, pois nós queríamos penetrar na aldeia. Nós já estávamos servindo como escola, mas um pouco fora da aldeia. Então fomos até o líder daquela aldeia e falamos para ele. O missionário que estava conosco interpretou em francês, porque ainda não falamos o francês, e naquela ocasião nós testemunhamos, estava juntamente com o pastor Alexandre Magno, que é um dos nossos missionários dos Estados Unidos, e com o missionário que estava lá, que ainda até hoje está há quase 10 anos, cerca de 10 anos ali no Senegal, quando nós falamos para aquele líder que se ele nos desse um terreno, nós iríamos cavar um poço para a comunidade, nós iríamos construir uma escola para as crianças da comunidade e também iríamos construir uma igreja para aqueles que quisessem ouvir o evangelho um tempo. Ele bateu ali com a mão na terra e disse: quando vocês estiverem prontos, o terreno estará pronto. Realmente ele doou um terreno muito grande dentro da aldeia e ao longo desses anos, com a ajuda de mantenedores, nós construímos ali uma grande escola, com casa, com poço, com refeitório. Hoje nós temos cerca de 60 crianças matriculadas, a qual os nossos missionários chamam de pequeno rebanho. Por que são só 60? A estrutura tem para alcançar 200 ou mais crianças, mas é porque 60 é o número de crianças daquela aldeia. À medida que vão nascendo, as crianças vão crescendo, e essas crianças estão aprendendo o francês, porque eles falam diferentes dialetos, falam Wolof e outros dialetos, aprendem o francês, aprendem a Bíblia, e as histórias que essas crianças têm, a história de transformação, os pais se convertendo, é algo maravilhoso. Outra oportunidade, nós compartilharemos mais. Uau! Muito obrigado, pastor Paulo, é uma honra ter você aqui. O prazer é nosso, Renan. Quando precisar, será sempre uma grande satisfação. Deus abençoe aos pastores, aos líderes, e estejam conosco. E se precisarem de uma parceria para alcançar o sertão, nós temos o projeto Ide ao Sertão, onde durante 2 anos nós mantemos uma família no sertão, uma família sertaneja, para alcançar o seu próprio povo com uma casa alugada, um salário mínimo e uma cesta básica por mês. Se você quer fazer parte, você pode entrar com meio salário por mês, durante 2 anos, que é o tempo suficiente para plantarmos uma igreja e aquela igreja caminhar com seus próprios pés. Se quiser fazer uma parceria a nível transcultural, nós temos a nossa escola de missões, estamos com o 6º ano, atualmente nós temos 28 alunos no sistema de internato, são 8 meses interno e 2 meses de prático no campo transcultural ou 4 meses de prático no campo sertanejo. Nós temos alunos de Moçambique atualmente conosco, nós temos alunos do Uruguai conosco e de diferentes estados do Brasil, Amapá, Maranhão, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também aqui do Ceará. Se você quer enviar o seu vocacionado, nós estamos prontos para treiná-los, para que eles possam frutificar para a glória de Jesus, para o crescimento do reino e para também as bênçãos na sua igreja e na sua vida, querido pastor. Deus abençoe.